Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu grupo ele ficou responsável para falar sobre dualismo e monismo e ele é composto por 4 integrantes, que são eles: Laís Isabelle, Larissa Alves, que sou eu, Lucas Leandro e Veronice Nogueira. E de início eu irei falar um pouco sobre o direito internacional público e vale mencionar que ele estuda as normas e regulamentações envolvendo estados soberanos, que são os países, desde resoluções de conflitos, forças normativas dos tratados e entre outros aspectos. Tem como uma das principais fontes os tratados internacionais, além da Constituição Federal. Atualmente, o mundo está cada vez mais globalizado. Esse cenário faz surgir uma sociedade internacional cheia de conflitos, diálogos e acordos. Daí surge o direito internacional público, para regular essas situações com seus acordos, tratados, convenções e demais atos normativos. Antes do aparecimento do direito internacional, o direito interno já regulava as relações sociais, mas foi com o início de uma sociedade internacional que se fez necessária a manifestação de um direito externo. A partir da criação da ONU e de outros organismos internacionais no século XIX, que o direito internacional começou a crescer e, de fato, tornar-se cada vez mais presente nas relações entre Estados. Foi a partir desse momento que foi delineado o contexto de direito internacional, e sendo possível o aparecimento dos mais diversos tratados internacionais. A partir da criação desses tratados, surgiram várias indagações, como, por exemplo, quando o país se torna signatário de um tratado internacional, os cidadãos daquele país teriam acesso àqueles direitos contidos neste documento, e foi a partir destes questionamentos que criaram teorias como o monismo e o dualismo. Antes de começar a falar de fato das duas teorias, falarei um pouco dos tratados internacionais para melhor entendimento das duas correntes. Pode-se afirmar que os tratados internacionais são acordos que foram celebrados por escrito entre os Estados ou entre Estados e as organizações internacionais, ou seja, entre os sujeitos de direito internacional público. Os tratados internacionais são considerados como a fonte mais importante do direito internacional público. Isso se dá pelo fato da sua segurança jurídica, além da estabilidade nas relações internacionais. Essa estabilidade faz com que seja celebrado cada vez mais tratados. Em 1969, a Convenção de Direito Internacional da ONU elaborou a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, codificando as normas relativas aos tratados internacionais, e surgia assim um documento de extrema importância para as relações internacionais, tornando este ato internacional cada vez mais forte e transmitindo cada vez mais segurança jurídica para as relações dos sujeitos do direito internacional público. Essa comissão tratava de vários assuntos importantes sobre aspectos materiais e formais dos tratados internacionais e, de certo modo, foi de grande contribuição para a sociedade internacional. Mas uma dúvida persistia para os estudiosos do direito internacional. Veja só, uma vez que um país fosse signatário de um tratado internacional e esse tratado fosse incorporado ao direito impátrio, entre um momento de conflito entre as duas normas, qual direito aplicaríamos ao caso concreto? A solução seria aplicar a norma interna ou a norma estrangeira estaria acima da legislação estatal? O monismo e o dualismo respondem essas perguntas, e é o que vamos ver a seguir. Ainda relacionada aos tratados internacionais, eu trouxe um exemplo hipotético para melhor entendimento e compreensão de vocês. No dia 10 de março de 2018, o Brasil, por meio de seus representantes internacionais, assinaram um tratado internacional comprometendo-se a cumpri-lo a partir desta data. Esse tratado já começa a valer em seu território, não precisando de ratificação do direito interno para que ele seja válido em ambiente nacional. Ou seja, sabemos que, de acordo com a sua publicação, ele não precisa da manifestação do direito interno para sua validade.
Falando um pouquinho sobre a teoria monista, vamos iniciar falando de sua origem. E sua origem se deu com a teoria pura do direito de Hans Kelsen, e ele defende a existência de uma norma jurídica onde há respeito entre a hierarquia das normas, de forma que a ordem interna seria subordinada à internacional, ou vice-versa, sendo a existência do monismo. É basicamente a ideia da pirâmide kelsiana. A teoria monista, ela se classifica da seguinte forma: existe apenas uma única ordem jurídica com normas interdependentes. Sendo assim, pode haver conflitos entre essas normas. E em caso de conflitos entre norma interna e norma internacional, como se daria? A partir disso, devemos observar as subteorias, que será o próximo assunto. Essas subteorias, elas são divididas em duas: monismo nacionalista e monismo internacionalista. Falando do monismo nacional ou nacionalista, sabemos que eles têm as suas subcategorias, que é o monismo com primazia do direito interno, a soberania quase absoluta, os estados só se vinculam às normas que consistirem e de acordo com o ordenamento jurídico. E, no caso de conflito, o direito interno prepondera sobre a regulamentação internacional. Isso se dá porque o direito internacional é uma faculdade discricionária, onde a prevalência do direito interno daquele Estado é soberana. Falando sobre o monismo internacional ou internacionalista, sabemos que ele se divide basicamente e é caracterizado como o monismo com primazia do direito internacional público. As normas internacionais devem preponderar sobre os ordenamentos nacionais, incluindo a Constituição Federal e a Convenção de Viena, em seu artigo 27, e posição da maioria dos internacionalistas. E nesse caso, em caso de conflitos das leis, o direito internacional ele prevalece com fundamento na análise da pirâmide normativa, onde o direito interno viria abaixo como subordinado. No direito internacional público, a teoria dualista são dois ordenamentos diferentes, onde vai existir a norma de direito internacional e a norma de direito interno. São ordenamentos distintos, autônomos e independentes, diferentes, de forma em que elas não entram em conflito. É a chamada teoria da incorporação, onde que a norma de direito internacional ela vai incorporar a norma de direito interno. Nesse contexto é necessário a incorporação dessas normas, ou seja, a norma de direito internacional ela vai integrar a norma de direito interno. Dessa forma, para que a norma de direito internacional ela tenha eficácia na ordem interna de um Estado, é necessário um projeto de lei para que, enfim, transformá-la em norma de direito interno. A chamada teoria dualista são ordenamentos independentes e distintos, como, por exemplo, no direito interno, a esfera civil, que é diferente da esfera penal, que é diferente da esfera administrativa, o mesmo fato pode gerar diferentes punições nessas três esferas. No dualismo, o direito internacional e o direito interno, eles não entram em conflito. É a chamada teoria da incorporação, onde que a norma de direito internacional ela vai integrar a norma de direito interno. É a chamada teoria da incorporação. A teoria dualista ela é denominada por Alfred Verdron e tem sua origem em 1914. E anos depois ela é aceita por Henrique Trippel em 1923. Da denominação da teoria dualista, existem duas subteorias, que são elas: a teoria dualista radical e a teoria dualista moderada. A subteoria dualista radical, podemos dizer que vai existir
a chamada teoria da incorporação, pois, para que a norma de direito internacional ela tenha eficácia no direito interno, é necessário um projeto de lei interna, para assim ela poder integrar a norma de direito interno. A teoria dualista moderado, o dualismo moderado é diferente do dualismo radical, pois no dualismo radical é necessário a incorporação da lei internacional ao direito interno através de um projeto de lei interno, para assim ela poder integrar ao direito jurídico. No dualismo moderado é diferente. A norma de direito internacional, para que ela assim possa integrar ao direito interno, basta apenas um ato formal do presidente da República, para assim ela já produzir os seus efeitos no nosso ordenamento jurídico. Primazia da norma mais favorável. Em sua definição, a primazia da norma mais favorável em caso de conflito entre esses dois ordenamentos jurídicos, o direito internacional e o direito interno, deve prevalecer a norma que melhor promova a dignidade da pessoa humana. Primazia da norma mais favorável não é nem monista nem dualista. Em caso de conflito entre o direito internacional e o direito interno, o que se deve prevalecer é a dignidade da pessoa humana, ou seja, o que vai definir o conflito são os direitos humanos. Irei falar sobre a posição do STF, a prática no Brasil e os efeitos básicos, começando pela posição do STF. Por ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Celso de Mello, ele diz que o Brasil não adota nenhuma das teorias, nem a teoria monista, nem a teoria dualista, e que em casos de conflitos, o que irá determinar a resolução desses conflitos será a leitura da Constituição Federal, prevalecendo assim o que nela está escrito, a depender de cada caso concreto. Sobre a prática no Brasil, apesar da posição do STF, o Brasil puxa um pouco mais para a teoria dualista, e a sua prática no Brasil se dá através de duas fontes, a Suprema Corte Brasileira e o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte Brasileira exige que, após a aprovação do tratado no Congresso Nacional, tenha a ratificação, que seja o tratado promulgado internamente para que se tenha execução. Essa ratificação se dá através de um decreto do presidente. Já para o Supremo Tribunal Federal, tal decreto executivo, como momento culminante do processo de incorporação dos tratados, é a manifestação essencial e insuprimível. E os efeitos básicos são a promulgação do tratado internacional, a publicação oficial de seu texto e a executoriedade do ato internacional. Sendo assim, chegamos ao fim do nosso trabalho e esse é o nosso entendimento. E assim finalizamos o nosso trabalho. Essas foram nossas referências. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e até a próxima.